E aí, pessoal, a folga do Grêmio no final de semana, a receita de Renato Portaluppi, a polêmica. O que podemos falar da notícia do dia? Sim, a folga no Grêmio. Vamos conversar sobre isso. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas antes o recado da Mais Ágil. Você que está querendo viajar, comprar alguma coisa, não deixe o FGTS lá parado. O governo autoriza o saque e o pessoal da Mais Ágil resolve tudo para você. Na descrição do vídeo um link. Esse link leva para o WhatsApp da Mais Ágil e a Mais Ágil resolve o problema do FGTS parado. Então, resolva. Mais Ágil é a solução. Gente, a notícia do dia. Renato Portaluppi montou um novo planejamento e hoje mesmo não participou dos trabalhos no Grêmio. E o Grêmio volta a trabalhar para a partida contra o Sampaio Corrêa apenas na segunda-feira à tarde. Essa é a notícia do futebol do Grêmio na sexta-feira. Um Grêmio que de fato encaminha a volta à Série A, mas que, em razão dessa decisão, discute uma série de situações. Impossível não transformar isso em alguma linha de discussão, sobretudo nos últimos períodos do Grêmio. Como não lembrar que o Grêmio, de alguma forma, teve em Renato Portaluppi essa condução em outros momentos. E aí, muitos que criticam a análise e a receita de Renato em determinado momento e que garantiram a pressão dele no passado, claro que retomam a discussão hoje. Mas a receita de hoje, eu acho que essa é a grande lição dessa conversa. A receita de hoje, que pode ter sido sim adotada por Renato em outros momentos, ela tem um efeito diferente no atual trabalho. Não adianta mais a gente olhar para a construção. Nós estamos vendo o fim de uma gestão, o fim de um modelo. E o modelo, também adotado por Renato, é uma representação disso. Hoje, o Grêmio visitou um pouco o passado, criticando as atitudes de Renato, mas antes de qualquer coisa, também analisando o que foi feito. O Grêmio se incomodou exatamente com esse modo de operar. Foi isso que fez com que o Grêmio partisse para outros trabalhos que afundaram dentro do grupo que foi construído dentro deste status. Eu não quero aqui ficar dando opinião para tudo. Eu quero que a gente reflita sobre um grande contexto. Hoje, nos espaços que eu tive na Rádio Bandeirantes, quando falei sobre isso, eu coloquei exatamente: o Grêmio visitou o passado, o Grêmio está vivendo o presente e o Grêmio precisa se perguntar o que quer para o futuro. Esse fato faz com que a gente reflita, faz com que a gente pense. E aí? Renato, por exemplo, que sempre conduziu o grupo dessa maneira, teria caído? Muitos dizem que não. Outros dizem que teria caído da mesma maneira. É preciso dizer que esse modo incomodou o torcedor, incomodou o dirigente e, de alguma maneira, transformou o Grêmio num time menor do que era. Não podemos tirar isso. Só que a receita deste momento é de distensionamento, é de tentar trazer o grupo para si. Nós sabemos que o ambiente do grupo não era bom com os outros treinadores. Filipão, Thiago Nunes, o próprio Roger. Renato sabe como conduzir. E o que o Grêmio quer agora? Agora, o Grêmio quer exatamente sair deste buraco. E Renato tem a receita e aplica a receita lá, que em determinado momento incomodou a todos. A polêmica está posta. E não adianta a gente ficar aqui fazendo qualquer tipo de conjectura. Não tem por que fazer. Não tem por que a gente ficar alimentando conjecturas. A receita de lá, que deu errado em determinado momento, deu certo primeiro, depois deu errado e o Grêmio começou a afundar, hoje vai dar certo. Agora, é preciso saber que essa é a receita do Renato, que ele tem a mesma receita para momentos que são completamente distintos. Para mim é o que fica dessa decisão de dar folga em meio a uma competição, pouco antes de um jogo importante, de uma reta final de campeonato. O Renato distensiona, e eu concordo,
E aqui está a incoerência, porque eu discordo lá atrás e eu concordo agora. Mas, se me perguntam, e o futuro, César? Para mim, o futuro precisa ser mais profissional, precisa ser mais científico e não pode ser baseado tanto na relação de uma linha empírica do treinador com seus comandados. Só que não é o que está sendo discutido agora. O que está sendo discutido agora é o Grêmio sair do buraco. E Renato, com a velha receita, está dando certo. E mais do que isso, é a receita certa. A receita certa para um momento tão complexo, tão difícil, tão detalhista. Pensem o seguinte, o Renato já mudou a programação da volta de lá para que os jogadores tenham folga aqui. O Renato agora cria uma folga maior, inclusive não indo trabalhar na sexta-feira, porque o Renato não trabalhou hoje. O Renato foi para o Rio antes. Os jogadores trabalharam sob o comando do assistente técnico, exatamente para distensionar. Liberou sábado, liberou domingo. E aí na segunda, o que faz Renato? Bate na mesa e diz: eu liberei vocês, agora eu quero que a gente se ajude. E tá certo. É realmente contraditório? É controverso? É. Mas é preciso, e aí entra talvez a maior crítica que a gente possa fazer ao Renato, que é o mesmo modelo para momentos diferentes. Quando precisou lá atrás mudar aquele contexto, ele não conseguiu. Agora ele busca aquela receita antiga e aplica aqui. Aqui vai dar certo, está dando certo. O conceito é esse. O conceito é esse. E o Grêmio vai aos poucos tentando se conhecer. O Grêmio perdeu os alicerces e está aos poucos tentando se reconhecer, se encontrar, buscar suas soluções, tentar fazer mais do que conseguiu fazer nos últimos tempos. Eu acredito muito que essa receita do Renato, a receita que ele apresentou em todos os seus trabalhos, vai dar certo para esse momento do Grêmio. E a pergunta, e aí sim, uma crítica que pode ser muito contundente, o futuro, eu não sei. Eu acho que o Grêmio deve mudar este rumo. Nós não podemos mais depender desse tipo de ação, desse tipo de encontro. Está na hora do Grêmio dar a volta, reviver situações melhores, situações um pouco mais concretas na busca e na linha do seu trabalho. Essa é uma mensagem de um dia de uma polêmica, mas uma polêmica muito dentro do que eu falei para vocês. Muito dentro. Muito dentro. Essa receita já deu certo muitas vezes. Resta saber se essa receita dá certo sempre. No caso do Grêmio, não deu. E isso é que a gente tem que pensar. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.